Amém, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 11, e versículo 1. Capítulo 11, versículo 1 do livro do profeta Isaías. Diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Pai, nós rendemos-te graças, queremos te agradecer pela tua palavra. Somos enriquecidos por ela todos os dias. Pai, ministra no meu coração, no coração da tua igreja. Fala conosco, Pai. Ó Deus, nos dê um norte, uma direção, e que possamos viver aquilo que o Senhor deseja para nós. Não queremos fazer a nossa vontade, não queremos ser independentes, insubmissos, mas nós queremos viver a tua vontade. Pai, eu peço isso no nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar, irmãos. Domingo eu estava falando com vocês sobre a questão da maior autoridade. O reconhecimento da autoridade de Jesus é valioso demais, principalmente para nós que somos igreja de Jesus. Nós vimos domingo que Jesus foi a Cafarnaum, entrou numa sinagoga. Quando ele entra, ele é reconhecido, apesar de não ter uma formação rabínica formal, mas mesmo assim é lhe dado a palavra para ele poder ensinar. O reconhecimento da sua autoridade é latente, é visível naquele momento. E onde Jesus chegava, as pessoas o reconheciam. Então percebemos que a autoridade de Jesus, ela é reconhecida. Vimos também que quando se manifestou aquele demônio, lá em Marcos 1, 24, aquele demônio de logo já o reconheceu, dizendo: eu sei, nós sabemos quem tu és o Santo de Deus. Então, há um reconhecimento dos demônios em relação à autoridade que Jesus tinha. Até mencionei a questão de muitos que se colocarem debaixo ou abaixo ou menor do que demônios, porque muitos daqueles que foram criados pelo Senhor, daqueles que foram formados pelo Senhor, não reconhecem a sua autoridade. Então, quando você não reconhece a autoridade de Jesus, nos colocamos abaixo de demônios, ou menor do que demônios, porque eles viram Jesus e reconheceram que Jesus é o Senhor. Então, percebemos essas questões. Falamos também da questão da autoridade de Jesus ser rejeitada. Quando alguém rejeita a autoridade de Jesus, ele tem o mesmo destino dos demônios. O inferno não foi feito para o homem, não foi feito para o ser humano, mas o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, seus demônios. Mas todo aquele que rejeita, vira as costas para Jesus, ele tem o mesmo destino dos demônios. Tudo bem? E nós entramos nessa palavra no domingo. Nós começamos a explicar essa palavra. E deixa eu dar continuidade nisso e voltar nela. Isaías, vocês sabem, Isaías um dos profetas do Antigo Testamento, que nasceu lá em 760 a.C., e ele nasceu durante um reinado do rei Uzias, que foi um reinado de prosperidade. Uzias era um homem temente a Deus, era um homem que se voltava para o Senhor, e por isso ele prosperou. E Isaías justamente nasce nesse momento de prosperidade da nação de Judá. Então, esse rei, para você ver o temor que ele tinha em relação ao Senhor, que o profeta Zacarias, se eu não me engano, fugiu agora, ele era o conselheiro direto do rei Uzias. E esse rei, então, prosperou muito, mas aconteceu um fato. Quando ele chegou no momento da sua vida, ele estava muito bem, muito forte, politicamente, militarmente também muito forte, o coração dele se encheu de orgulho. E por isso ele achou que ele podia entrar lá no templo e ali fazer alguma cerimônia ou queimar incenso no altar. Ele se achou nesse direito que não era função dele, nem era permitido a ele fazer. E ali ele teve um desentendimento com alguns
sacerdotes, Azarias, um dos principais ali, se opôs a ele, e ele, naquele momento, ele se revoltou contra aqueles sacerdotes, e por conta disso, Deus o tocou com uma lepra, e logo seguinte ele morreu. Tá? Isaías, ele teve o seu ministério, quando ele começou o seu ministério, já foi lá 740 antes de Cristo. E ele é aquele profeta que teve um fim trágico, porque ele foi morto por um dos reis mais cruéis, um dos mais malignos que houve, que foi Manassés. Então a tradição conta que Manassés matou o profeta Isaías, serrando ele ao meio. Então é muito triste isso. Isaías, que viveu praticamente 80 anos, tá bom? Aí depois de Uzias, depois que Uzias morreu, o seu filho Jotão tomou o lugar dele. Jotão também, ele continuou, deu continuidade naquilo que o seu pai Uzias vinha fazendo, temendo a Deus, prosperando, mas ele veio a morrer. Quando ele morreu, o seu filho Acás assumiu o seu lugar. Mas Acás já foi diferente, ele não fez aquilo que era certo aos olhos do Senhor, e o Senhor se desagradou dele, e por isso a Síria ameaçou invadir Judá, invadir Jerusalém. E nesse momento que está acontecendo, o capítulo 11, versículo 1, o povo de Judá, eles estavam com medo, eles estavam desencorajados, o coração deles estava como que abalado, por conta justamente dessa invasão da Síria, essa invasão que era iminente, poderia acontecer a qualquer momento. Então, nesse exato momento, é onde o profeta Isaías, então, aparece, no capítulo 11, com essa mensagem. Justamente nesse cenário de medo, de angústia, de receio e de total abatimento. Então, Isaías vem para trazer uma mensagem para os líderes de Judá, como também para o povo de Judá, que estava nessa situação tão difícil diante de uma iminente invasão assíria. E quando ele traz essa mensagem, justamente ele aponta para uma esperança futura, que era uma esperança do Messias real. Então, por que ele fala do Messias como rei, ou o Messias real? Justamente porque muitos reis haviam passado, reis bons e reis maus, mas ele está procurando mostrar para Israel algo futuro, ou melhor, para Judá, algo futuro, para o povo de Deus, algo que é futuro, para que eles olhem para o futuro, e não para esses reis que tinham passado, não para aquelas circunstâncias, para aquele momento difícil, porque ele queria mostrar para o povo de Deus que a esperança estava no futuro, que era para o verdadeiro rei, que era aquele que assumiria o trono de Davi, conforme a promessa de Deus feita a Davi, que ele nunca deixaria de ter um sucessor. E esse sucessor é o Senhor Rei. Esse rei é o Rei dos reis. Tudo bem, meus irmãos? Então ele aponta para a promessa do Senhor, que o verdadeiro rei, ele viria, e que o Senhor não tinha se esquecido da promessa que havia feito para Davi. Então, a esperança está no futuro, porque a esperança, meus irmãos, a esperança ela é infinita, a esperança é uma certeza de vida, e uma certeza viva, de que o Senhor sempre estará diante e com o seu povo. Deu para entender? Amém? Então, esse era o cenário, e aquilo que Isaías trouxe para a sua época, para aquele povo, essa verdade, ou essas verdades, também é para a igreja, como o pastor falou aqui, como também é para a igreja. Então, nós vemos lá que o tronco, ele fala do tronco de Jessé, o Senhor fará ali brotar um ramo de esperança. Esse tronco, como eu expliquei no domingo, é um tronco que era de uma árvore que foi cortada. Então Israel estava, ou melhor, Judá estava exatamente nessa situação, cortado
devastado, enfraquecido, empobrecido, envelhecido, por conta de tantas situações ruins que estavam acontecendo naquele exato momento. E só havia uma maneira, só havia um jeito de Israel, ou Judá, mil perdões, Judá poder ver novamente a vitória e ter uma vida vencedora diante do Senhor. Só havia uma maneira. Qual era essa maneira? Que eles pudessem olhar então para o futuro, que eles pudessem ver e enxergar a esperança da promessa que o Senhor estava fazendo para ele. Então, lá havia uma esperança, e essa esperança era esse rebento, ou esse ramo que surgiria do tronco que foi envelhecido, talvez a terra seca, talvez esse tronco estava seco, não tinha esperança para esse tronco, não tinha como, mas havia sim uma promessa de Deus de poder, através de um rebento, haver um renovo em toda a nação. Deu para entender? Então você fala, pastor, e o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com o nosso tema do ano que vem? O que tem a ver conosco em relação à nossa igreja, à nossa vida, à nossa família? Porque eu entendo assim, que muitos, e se não todos nós, em muitos das nossas atitudes, nós tiramos Cristo do centro da nossa vida. Em muitas atitudes, de muitas maneiras, nós negamos a Cristo. Agora, qual que é a expectativa para 2021? É que eu fique rico? É que eu ganhe muito dinheiro e possa comprar e conquistar e ter coisas? É isso? Qual que é a minha expectativa para 2021? Que eu possa adquirir muitas coisas? A expectativa do tema de 2021 não está voltado para coisas, porque coisas é consequência do seu relacionamento com o Senhor. A nossa expectativa para 2021, que os nossos líderes, que os nossos pastores, que as nossas células, que a nossa igreja, que as nossas famílias, que os nossos filhos possam se voltar para o Senhor e permitir ser gerado na sua vida um rebento, um ramo possa nascer na tua vida. Isso quer dizer o quê? Que Cristo seja o centro da tua existência em todos os aspectos, e que as tuas conquistas em 2021, que as tuas vitórias em 2021, que o teu casamento, que a tua vida glorifique ao Senhor, não de palavras, não de simplesmente você vir aqui e cantar um hino, mas que a tua conquista glorifique o nome do Senhor, dizendo assim, que Cristo é o centro da tua vida. Deu para entender isso? É como que se, de repente, o Senhor fosse o centro da nossa vida, mas com o passar dos anos, nos esquecemos dele, como aconteceu em Judá, pela mão do rei Acaz, e nos esquecemos do Senhor, por um determinado tempo, mas que agora o Senhor traz uma palavra profética para nós como igreja, para que nós olhemos para Ele, que é a nossa esperança futura, que nós olhemos para o Senhor, como o Senhor de todas as coisas, e possamos trazer Ele novamente ao seu lugar devido na nossa vida, na nossa casa e na nossa célula. Deu para entender? Se nós temos Cristo como centro da nossa vida, do nosso casamento, da nossa liderança, você pode ter certeza que nós vamos viver grandes coisas no Senhor, porque existe um conceito de virada de ano, de que nós temos que planejar e falar, esse ano eu vou fazer isso, esse ano vai acontecer isso, e a pessoa ora, Senhor, eu quero arrumar um emprego esse ano, eu quero montar uma empresa, mas quando essa pessoa está empregada, ela se esquece de glorificar ao Senhor com o seu dízimo, se esquece de levantar uma oferta para missões. Então nós não honramos ao Senhor como centro. É como se dizer assim, Senhor, dá um emprego para mim. Aí quando o Senhor te dá um emprego, você fala, agora pode deixar que eu me viro, eu sei. Senhor, dá um casamento. Aí o Senhor te dá um casamento. Aí você fala, Senhor, agora pode deixar que eu cuido do meu casamento. Senhor,
converte o meu marido, aí o marido converte, ela não honra o Senhor com o seu casamento, com a vida do seu marido. É como se falasse para o Senhor: Senhor, fica aí um pouquinho, deixa que eu cuido. O que é o ano do renovo? Não tem a ver com coisas, não tem a ver com bens materiais, mas tem a ver com pegar nosso coração e falar: Senhor, está aqui o meu coração é teu, porque a minha existência, ela só tem valor e só tem satisfação na minha existência se o Senhor for o centro da minha vida. Deu para entender isso? Então, quando nós falamos de renovo, quando nós falamos de Isaías capítulo 11, versículo 1, é o Senhor nos chamando a atenção, para que nós tiremos o olhar da terra e possamos olhar para o Senhor Jesus Cristo. Entendeu isso? Vamos ver aqui alguns versículos, mas só para você entender, fique de pé só um pouquinho. Deixa eu já... Porque o profeta Isaías está falando para o povo que pare, não olhe mais para aqueles que te prejudicaram. É como se ele falasse conosco hoje, falando: olha, não olhe mais para aqueles que te magoaram, não olhe mais para os reis que passaram, não olhe mais para aqueles que te abandonaram, não olhe mais para as derrotas, não olhe mais para as perdas. Olhe para aquele que é o teu Senhor, que é o rebento, que nasce na esperança futura para nós. É como se o profeta Isaías estivesse falando para nós como igreja: olha, o teu olhar não está aqui, o teu olhar não está nas coisas, e se as coisas vierem, e se as conquistas vierem, se as vitórias vierem, que você glorifique o Senhor com essa vitória, não com a sua palavra simplesmente, não somente com um gesto de palavras, mas que você possa glorificar o Senhor com as vitórias que Ele tem concedido a você. Deu para entender isso? Amém, meus irmãos? Porque é muito simples, nós viemos para a igreja, não requer exigência nenhuma, não há um esforço, porque nós viemos para a igreja está crescendo, então nós falamos de forma geral para todos os irmãos, e se você quiser pegar a palavra, você pega; se você não quiser, você vira as costas e vai embora. Nós vivemos numa grande cidade, onde você pode fazer coisas escondidas, e que ninguém vai saber, e a igreja também não interessa em querer ficar sabendo dessas coisas, mas há um Deus, há um Senhor que é zeloso, e que Ele não quer que outra coisa ocupe o teu coração, mas que o teu coração possa ter Ele sentado nesse trono. Deu para entender? Então nós como igreja, temos que trazer o Senhor como centro das nossas pregações, como centro da vida da igreja, na nossa célula. Aí vai acabar aquela conversa que muitos gostam de falar: eu estou frio, sabe o que é? Eu tenho coisa a mais para fazer. Vai acabar isso, sabe? Eu tenho tantas coisas importantes na vida para fazer, não vai dar para ir no culto hoje. Vai fazer fila para entrar na igreja. Os irmãos vão querer estar na célula, vai fazer fila para poder querer participar da tua célula, porque não vai haver frieza espiritual. Quando Cristo é parte integral da tua vida, não há frieza espiritual. Deu para entender? O seu coração queima continuamente por Ele. Aí, aquele que dizia assim: eu estou frio, estou indiferente, sabe, eu estou tão descontente, é o líder falando isso acaba quando Jesus é o centro da igreja. Quando que vem a fofoca? Quando que vem a falta dos irmãos nos cultos? Quando que ninguém quer ir para a célula? Quando? Porque o líder é ruim? Porque a igreja não é boa? Não. É porque é o distanciamento de Cristo, e Cristo não é o centro da sua vida, mas quando Cristo ocupar o lugar que é devido na sua vida, na sua existência, você pode ter certeza de uma coisa: teu coração vai queimar, você vai querer estar aqui todos os dias. Acabou os cultos, pastor, não tem culto todo dia? Não, é só de terça e quinta. Que pena, só terça e quinta e domingo, pastor, porque Cristo está ocupando o teu coração. Não há fofoca, não há discussão, não há contenda entre nós, porque o amor do Senhor será derramado sobre nós, quando Cristo fizer o quê? Parte do centro do nosso coração. Não vai haver líderes descontentes, líderes fofoqueiros, líderes desanimados, porque nós estaremos olhando para Cristo.
É isso que Isaías está falando. Isaías está falando, olhe para o futuro. Vocês estão numa situação difícil hoje, mas olha para o futuro. Ele está querendo dizer para ajudar assim, o teu futuro é aquele rebento, aquele galinho, é aquele raminho que está nascendo, parece enfraquecido, mas ele vai se tornar uma grande árvore na vida de vocês. Olha para o futuro, olha a expectativa de sermos uma grande nação, entendeu? O que ele diz para nós hoje? Esse futuro já chegou, esse futuro já veio. Nós olhamos para a cruz, olhando para trás, para o passado, mas esse passado, ele é presente todos os dias na nossa vida. Então por isso que hoje é o último culto do ano, que o teu olhar se volte para o Senhor. Quer ver? Vamos ver lá alguns versículos lá em Salmo 141, versículo 8. Abra para mim. Os meus olhos te contemplam, ó Senhor, em ti eu confio. Veja lá, Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Eu quero fazer aqui sobre esse versículo, conversar com os irmãos sobre esse versículo 6, 22 e 23. Quer ver? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Para aí. O povo lá de Judá, lá em Isaías 11, eles estavam vivendo um momento de medo. Esse é o segredo, irmão. Eles estavam vivendo um momento de angústia, de desemprego, talvez, de fome, não sei. Mas o coração deles estava temeroso. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isaías fala para eles então, para eles olharem para algo futuro, que foi prometido no passado, para eles olharem para o futuro, que ali era a esperança deles. Há pessoas que não têm bons olhos, sabia disso? Você ministra, você fala, é como eu disse, se você quer pegar, pega, se você não quer pegar, você vira as costas e vai embora, porque é muita gente. Então essa palavra foi para o irmão, não foi para mim. Mas você sabia que tem pessoas que não têm bons olhos? Ela gosta de olhar a dificuldade, ela gosta de ficar olhando os problemas, ela gosta de ficar olhando os irmãos. A pessoa gosta de olhar as dificuldades e toda situação que se levanta contra ela. Não são bons olhos, porque não são os olhos que o Senhor manda você ter. Vamos lá para o 23. Se porém os teus olhos forem maus, é isso que eu estou falando, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as tuas trevas. Então quando você conversa com uma pessoa que tem olhos maus, ele só fala de desgraça e dificuldade. Você vai falar da célula dele? Não, é muito difícil, tem tanta gente, olha, estão virando as costas para mim, estão me traindo, não vão na célula, pastor. Ele quer entregar, porque os olhos deles são maus. Quando nós falamos de olhos bons, nós estamos falando daqueles que olham para Cristo, aquele que está olhando para o rebento, para aquele ramo que está nascendo. Ele está olhando diretamente para o Senhor. Então as situações são ruins, a Síria está ameaçando invadir a nação, a célula não está boa, o casamento às vezes não está bom, as circunstâncias que o cercam não estão bons, mas o olhar dele é bom, ele tem bons olhos. E quando uma pessoa tem bons olhos, é porque ele está olhando para Cristo. Enquanto uma pessoa que tem tudo é insatisfeita, mesmo tendo tudo, ele é satisfeito, mesmo em meio a tantas dificuldades. Ele é satisfeito. O casamento não está bom, mas ele está satisfeito. Ele está ali lutando, está orando ao Senhor. As circunstâncias não estão boas, mas ele é satisfeito, porque o que permeia ou que nutre a sua vida não são as circunstâncias, mas é Cristo que o alimenta. Deu para entender isso? Então, se você tem olhos maus, eu quero te convidar nessa noite, você olhar para Jesus, para os teus olhos serem transformados. Amém, meus irmãos?
É isso que é ter um ano de renovo. Não é buscar coisas, ou apenas coisas, e essas coisas não ocupar o centro do teu coração, mas você entender a palavra do Senhor, você abraçar a palavra do Senhor, e você aplicar o teu coração no Senhor, e trazer Ele para o lugar devido na tua vida. Não ser mais um, ou ser uma pessoa que só interessa para você quando você está necessitado, mas Ele fazer parte da tua vida, e você falar: Senhor, conta comigo, Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Senhor, não tem líder, conta comigo. Não tem casa para célula, coloca a minha casa aí. Senhor, está difícil, mas pode colocar o meu nome aí, que eu vou estar junto. Os irmãos entenderam? Vai ter as conquistas. 2021 vai ser um ano de muitas conquistas, como o Jean falou, vai ser o renovo da colheita, vai ter mesmo. Vamos ter muitas conquistas, mas a maior conquista que a nossa igreja vai ter é trazer Cristo para a posição que Ele deve sempre estar ali. Essa vai ser a nossa maior conquista como igreja. Nossa maior conquista como igreja, sabe o que é? É ter líderes voltados para o Senhor, células voltadas para o Senhor. Essa vai ser a nossa maior conquista, ter Cristo reinando, operando, governando, atuando na nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos ver um último versículo. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Coloca para eles aí. Eu estou falando que Isaías então aponta para o futuro, para eles olharem para o futuro. Olha o que Hebreus 12, 2 diz: olhando para Jesus, autor, consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, ele assentou-se à direita, à destra do trono de Deus. Quando a gente olha para o futuro, para Cristo, as promessas do Senhor, elas se materializam na nossa vida. Quando você olha para Jesus, a sua vida começa a caminhar numa direção que Deus quer que caminhe. Já viu a pessoa que está no caminho errado? Você fala: pastor, fiz um negócio errado. Pastor, olha, eu tomei decisões erradas. Sabe aquelas pessoas assim? É porque Cristo não governa. Porque quando Cristo governa a sua vida, quando Ele está olhando para Cristo, Ele está caminhando, está trilhando, está indo para onde o Senhor o está enviando. Amém, meus irmãos? Não é tremendo isso? Então nós vamos louvar ao Senhor. Gostaria de ser muito claro. Às vezes não consigo, mas gostaria de ser mais claro. Mas eu queria que você louvasse o Senhor. Tem um hino que nós cantamos. Eu sei que eles preparam sempre um, mas eu tenho um hino que nós sempre cantamos: Senhor, olha para mim. A gente fala que nós devemos olhar para Ele, mas sabe por que nós olhamos para Ele? Porque Ele olhou primeiro para nós. Não tem como você fala assim: eu olhei para o Senhor primeiro. Não, você nunca vai conseguir isso. O Senhor já olhou para você. Por Ele ter olhado para você, aí você se volta para Ele. Deu para entender isso? Então eu quero louvar ao Senhor. Quero que você louve o Senhor.